Oi, gente, começando mais um EduCast, o nosso podcast que traz ciência, inovação e informação para você. Hoje o nosso convidado é o Dr. Felipe Murta. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Dr. Felipe Murta, ele possui graduação em Ciências Biológicas pelo Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, mestrado em Medicina Tropical pela Fundação Oswaldo Cruz, doutorado em Doenças Tropicais e Infecciosas pela Universidade do Estado do Amazonas, é membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical, tem experiência na área de Educação em Saúde, com ênfase em doenças parasitárias, atuando principalmente nos seguintes temas: geoemitoses, esquistossomose, malária, acidentes com animais peçonhentos, educação em saúde, produção de materiais educativos. Possui experiência com pesquisa qualitativa em saúde. Atualmente é pesquisador colaborador da Fundação de Medicina Tropical, coordenando e participando de estudos sobre doenças tropicais negligenciadas na região amazônica e no Brasil. É também líder do grupo de pesquisa LIPESC, um grupo de pesquisa interdisciplinar que busca entender as dimensões sociais, culturais e políticas da saúde na região amazônica. O grupo utiliza metodologias qualitativas para entender as percepções e experiências das comunidades locais em relação à saúde e à doença. Doutor Felipe, mais uma vez, muito obrigada, tá? Obrigado a vocês. Ceder o seu tempo. Me conte um pouquinho da sua trajetória. Eu vi aqui que o senhor se formou pela UFMG em Minas Gerais. Isso. E depois foi fazer mestrado em outro local. Mas a trajetória ela começa um pouquinho antes. Ela começa antes. Eu tinha por volta de 15 anos quando eu tive assim, o meu primeiro contato com a ciência. Eu estava naquela fase lá que não sabe o que quer. Não sabe o que quer, adolescente. Mas eu sempre gostei muito de biologia. Né? Sempre gostei, sempre foi uma paixão. E aí eu estava lendo um livro, caiu na minha mão um livro sobre os caçadores de doenças. Olha, era um livro que falava um pouquinho da história do CDC, lá nos Estados Unidos, Centro de Controle de Doenças. E eu fui lendo aquilo, era a história do vírus Ebola, e como as pessoas elas fizeram as primeiras descobertas, então todo aquele processo de trabalho de campo sendo descrito ali no livro, me encantou. Meu Deus, os caras cataram carrapatos, os caras cataram morcegos, os caras cataram tudo para tentar descobrir a origem, né? Nos anos 70 não se sabia a origem. E aí eu falei, eu quero trabalhar com isso, eu quero ser esse cara, eu quero ser essa emoção. E aí eu falei assim, bom, mas vamos para minha realidade, né? Tô no Brasil, o CDC tá nos Estados Unidos. Primeira coisa, preciso falar inglês. Segunda coisa, vamos para um caminho mais fácil. O que eu tenho aqui? E aí eu fui descobrir a Fiocruz, né? Então aí eu falei assim, bom, pessoal, acho que mais próximo e que trabalha com pesquisa seria a Fiocruz. E eu, com 15 anos, coloquei isso na minha cabeça. Com 15 anos já idealizou. Um dia eu quero... 15 anos já não sabe de nada na vida. Eu quero estar lá. Quero estar lá na Fiocruz. Quero trabalhar com eles. E lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, tinha uma unidade da Fiocruz. Porque a unidade central é no Rio. Mas existem unidades, como aqui em Manaus tem o ILMD. Então lá é o René Rachou. Eu falei assim, então eu quero trabalhar lá. E aí surgiu, eu fui para um colégio, eu passei numa prova do colégio técnico da universidade. Então é uma escola pública, mas dentro é um colégio de aplicação. Legal. E aí, lá eu pude ter essa oportunidade de entrar como PAIC Júnior, né? Que é o PIBIC Júnior. Não basta ser PAIC, tem o Júnior. Não, tem o Júnior. Que é o do ensino médio? Que é o do ensino médio. Ah, que legal. Que aqui na Fiocruz eu acho que tem. Que é o PROVOC, né? E isso foi muito importante, porque... era uma bolsa, tinha uma bolsa legal, pequena. Para ajudar a custear a passagem de ônibus. Acho que era R$80, eu não me lembro. Tinha uma bolsa, mas para ajudar a custear a passagem e alimentação. E a gente precisava ir no laboratório 2 vezes por semana, eu não me recordo direito. E a partir daí, eu comecei a ter contato, comecei a trabalhar no laboratório, na época chamava Laboratório de Eumintoses Intestinais. Eu falei, meu Deus... O que é isso? Você trabalhou com o quê? E aí eu fui descobrir o universo da parasitologia. Sim. Né? Quando eu cheguei lá no laboratório, me deparei com
aquela quantidade de parasitos e os estudos que ali estavam sendo feitos na época. E eu tinha que pensar num projeto, porque o meu orientador lá não tinha um projeto. Todos os outros Provocs tinham. Eu entrei por último. Foi uma coisa, aqueles acontecimentos da vida. Sim. Ele não iria orientar e ele me chamou. Então, tá bom, vou orientar esse menino aqui. Aí a gente teve que pensar juntos. Legal. E aí eu tive uma ideia, eu estava voltando para casa de ônibus, e aí eu vi, né, eu já estava estudando sobre a parasitologia, as contaminações fecais orais e tal. E aí eu vi uma chupeta de uma criança caindo da boca no chão do ônibus e a mãe pegando aquilo ali e colocando. Eu falei, meu Deus! De forma natural. De forma natural. Isso acontece, né? Até hoje. E eu tinha lido alguns artigos sobre a contaminação em dinheiro, contaminação em outros ambientes. Eu falei, meu Deus, e esse ambiente, será que ele não está contaminado? Então eu fui fazer um estudo para verificar, avaliar a contaminação por parasitos, né, formas parasitárias, né, os ovos dos eumintos, nos ônibus. E aí a gente fez o primeiro trabalho que foi feito disso, e para mim é o trabalho mais importante da minha vida, porque ele gerou uma repercussão imensa. Nós descobrimos contaminações grandes nos ônibus, né, inclusive... Como é que vocês coletavam? Agora fiquei aqui curiosa. Existe uma técnica chamada método de Graham, que a gente usa uma fita durex. E a gente é uma técnica para enteróbios, mas a gente usou isso nas estruturas ali de metal. Isso funcionou muito bem, né? E depois desse trabalho, ele ganhou mídia e saiu em tudo quanto é no notícia. Ônibus, né? Fizeram até charge sobre isso lá em Belo Horizonte. Olha que massa. Foi muito legal. E aí... Depois disso, outros trabalhos foram sendo feitos, né? Saiu o nosso. Aí o pessoal, vamos fazer então de microbiologia. Vamos ver a contaminação de bactérias patogênicas. E aí... Passa o suave no corrimão do Fizeram suave, mas aí já não era eu. Sim. Mas aí o nosso trabalho se tornou, então, uma referência para esse tipo de estudo. Pra e foi saúde muito pública, legal, né? Porque era um trabalho... muito simples, mas que teve tinha um impacto de forma direta na vida das pessoas, né? E me possibilitou abrir a cabeça para pesquisa mesmo. E a partir daí, falei, é isso que eu quero. Você se encontrou. Fui fazer iniciação científica, Que depois massa. fui fazer... Passei no vestibular de biologia na Universidade Federal de Minas. Depois eu voltei para Fiocruz para fazer a iniciação. Segui para um mestrado no Rio. Resolveu mudar, ir pro Rio. Fui fazer mestrado em medicina tropical. Falei, quero ir pro Rio, quero experimentar o Rio. Fiquei um tempo no Rio, mas era um trabalho que eu desenvolvia em Minas Gerais. Então, eu não precisei... Estar diretamente no Rio. Estar diretamente só fazer as disciplinas. Só fazendo as disciplinas. Curtir um pouco de praia. Curtindo, carnaval, praia. E foi muito legal também ficar no Rio, porque a Fiocruz é uma universidade em saúde pública, né? Verdade. Então, você tem ali vários prédios, vários pesquisadores de diferentes áreas. E ali eu fui tomando contato também lá no René Rachou, mas também no Rio, com o pessoal da educação em saúde. Fui começando ali a trabalhar com um pouco de pesquisa qualitativa em saúde. Aí eu começo a trabalhar já no mestrado. A gente trabalhou com professores do ensino fundamental e médio de uma comunidade endêmica para uma doença chamada esquistossomose, barriga d'água, que não tem aqui. É isso que eu ia falar, não é endêmica pra gente. Não temos aqui. As condições de transmissão aqui a gente não tem. Graças a Deus, pelo menos uma, né? A gente já tem um bocado. Né? Isso. Pelo menos uma. Então, lá no Nordeste e no Norte de Minas, ela é muito endêmica, muito... impactante, porque você tem, às vezes, cidade com 20% de prevalência. Nossa, é alto, né? Ainda existe. Igual a leishmaniose visceral, né? Exatamente. Que aqui não é endêmica, até que se prove o contrário, né? Exatamente. Até que se prove o contrário. E aí, acabamos fazendo ali um trabalho belíssimo com os professores, e aí foi o contato que eu tive com a pesquisa qualitativa. Comecei a desenvolver, estudar pesquisa qualitativa e vim aqui para Manaus fazer o doutorado em doenças tropicais deu uma volta, assim, né, no território brasileiro. Foi lá sul, sudeste, aí tu resolveu passar um calor aqui no norte.
Exatamente, valeu. Vou para Manaus para fazer. Primeiro que Manaus é uma cidade que tinha todo um atrativo para estudar doenças tropicais infecciosas, né? E a Gente, é a Fundação, cara da doença infecciosa, né? e a Fundação de Medicina Tropical, Sim. ela é hoje um dos centros de excelência em pesquisa, referência. Então, eu quis vir para cá. Tiveram outros fatores, mas esses fatores também foram importantes. Foram marcantes. Isso. Legal, professor. Já falou por que veio fazer doutorado aqui no Amazonas. Eu investigando, né, que a gente é um pouco investigador, eu soube que o senhor tem umas histórias assim intrigantes dentro desse processo seu de pesquisa qualitativa. Você pode Isso. contar uma história assim intrigante pra gente? Eu acho que é legal fazer para o nosso ouvinte aí uma diferença do que é a pesquisa qualitativa, o que é a pesquisa quantitativa, né? Às vezes pode estar gerando uma dúvida. Bom, a pesquisa qualitativa, vamos entender o que é a pesquisa quantitativa, primeiro, para poder falar da qualitativa. Pesquisa quantitativa, você vai fazer um estudo de inquérito, vai fazer um estudo com associação entre alguns dados. Você pode, por exemplo, dado socioeconômico, dado de infecção, prevalência. Isso envolve todo um cálculo amostral, isso envolve cálculos estatísticos por trás, para que você possa extrapolar o seu dado, né? Falar assim, olha, meu dado, minha prevalência é de 20%. Então, sim, é 20%, mas eu não preciso olhar a população toda, né? Eu vou olhar um cálculo para isso, uma amostra para isso. Então, você tem um dado muito forte, quantitativo, que você pode extrapolar, tirar inferências para outras realidades. Na pesquisa qualitativa, não. A pesquisa qualitativa ela está preocupada em entender o que está por trás daquele dado quantitativo. Tá? O que leva... Vou dar um exemplo claro que eu acho que vai ficar legal. Por exemplo, se eu perguntar para você, quando o chinelo está virado de cabeça para baixo, você desvira ou não? Aí você vai me responder o quê? Que eu desviro, claro. Exatamente. Então, na pesquisa quantitativa, a gente vai medir quantas pessoas desviram o chinelo. Acreditam na superstição. E aí eu posso provar que a população brasileira, sei lá, 80% desvira o chinelo por vários motivos, né? Agora, se eu perguntar por que você desvira o chinelo, o que te leva a desvirar o chinelo? Qual é a história que está por trás? Quem te falou que era importante desvirar o chinelo? Aí a gente está trabalhando com a pesquisa qualitativa. Né? O que leva as pessoas a tomarem determinada decisão, né? O que está por trás. Existe todo um processo. Do pensamento humano. Exatamente. Do pensamento social. Exatamente. E por que é importante? Por exemplo, vou dar um exemplo... Como é que tu dosa isso? Agora eu fiquei intrigada. Vou te dar um outro exemplo que eu acho que vai te ajudar. O marketing usa muito isso, né? A pesquisa qualitativa e a quantitativa. Eu estou fazendo um trabalho para uma fábrica de batatinhas, né? Uma famosa, uma batatinha que você come. E aí eu vou lançar um novo sabor, sei lá. Existiu aí um sabor chamado sabor feijoada, por incrível que pareça. E eu acredito que esse sabor, nossa, o brasileiro vai amar. E aí quando você pergunta para as pessoas, elas... Inicialmente, feijoada, o nome não é legal para uma batatinha. Não. Isso é uma pesquisa quantitativa. Tantas pessoas falaram que não. Agora, quando você experimenta a batatinha agora, o que você acha? Então vamos mudar o sabor, vamos mudar o nome. Esse nome não tá legal. Me sugere um nome. Sei lá, batatinha feijuca, para ficar melhor. O qual ele traz essa ideia do que está por trás da decisão depois que a pessoa experimenta algo ou que a percepção dela sobre um determinado assunto. O que significa estar doente para você de malária, por exemplo? Malária não é só febre, não é só calafrio. Pode ter ali por trás... A malária me remete à minha infância. Eu tinha muita malária na infância por esse motivo. Ou então um parente meu morreu de malária. Malária é uma doença que me traz lembranças muito dolorosas. Então é isso que a pesquisa qualitativa trabalha. E é importante, porque se a gente quer mudar comportamento... Né, nas nossas doenças, algumas a gente precisa... Pegar a origem do comportamento. Mudar comportamento ou introduzir
uma ferramenta de controle, é importante entender como as pessoas pensam primeiro. Legal. Então, só a pesquisa qualitativa ela Tô aqui pode, pensativa, gente. pode te dar esse valor. Pensativa. Assim, tô pensativa porque eu lembro da medicina integrativa. Hoje, a medicina integrativa, ela consegue associar não só marcadores, como você está falando, como se fosse a quantitativa, não só marcadores biológicos, mas ela traz muito do aspecto da mentalidade. Tipo assim, vou trazer um exemplo da depressão. Você pode ter ali um ambiente todo que te torna uma pessoa mais depressiva. E aí você começa a conversar com aquela pessoa, ela vai te trazendo percepções, né? Exato. Não é só uma dosagem laboratorial, é um ambiente que está ajudando ali a propor. É mais ou menos isso, se eu entendi? É mais ou menos isso. A pesquisa qualitativa, ela tem várias áreas, né? Que utilizam, a psicologia social usa, Muito. a psicologia usa, o marketing, né? A administração usa, e agora a saúde, né? Claro, falei psicologia saúde, mas a gente está usando muito na nossa pesquisa biomédica, introduzindo, então, a pesquisa qualitativa com a quantitativa para dar um contexto. A pesquisa qualitativa, ela dá um contexto do dado numérico. Legal. Uma outra utilização é o seguinte: eu vou fazer uma pesquisa quantitativa, professor. Eu quero fazer, sei lá, um inquérito para entender determinada coisa de estudante. Quero saber o que os estudantes pensam sobre a pós-graduação. Vamos falar sobre isso. Nota 5, tá, gente, no Google. O que os estudantes pensam sobre Vou lá na graduação ver. Mas o que eu vou perguntar para essa pessoa? Se eu já tiver uma pesquisa qualitativa com 10, 15 pessoas, eu tenho ali ideias de perguntas que eu posso fechar no quant. Então, ela me dá um embasamento teórico para fazer um quant. Para você não ficar quebrando a sua cabeça pensando no que perguntar. Se eu já souber, por exemplo, a percepção eu pego um artigo qualitativo, percepção do aluno de graduação sobre a pós-graduação, eu tenho ali elementos que já foram explorados pelo Quali, que eu posso converter numa pesquisa, numa pergunta quantitativa. Show, entendi. Então, acho que a gente tem uma combinação interessante e é uma pesquisa exploratória mesmo, né? A pesquisa qualitativa, ela busca gerar, às vezes, um dado que ainda não foi gerado para poder depois a quantitativa vir e aí eu expandir isso para a minha população. Então, esse é um ponto importante. A pesquisa qualitativa, eu não posso afirmar que ela tem poder estatístico para generalizações. Isso é algo que as pessoas, às vezes, não entendem. Eu fiz uma pesquisa qualitativa e eu descobri a percepção do manauara sobre, sei lá, determinada coisa. Sobre o açaí. Eu não posso falar... Se eu tomar açaí, eu fico com chagas ou não? Exatamente. Eu descobri a percepção sobre o açaí. Sim. Eu não posso falar que essa percepção é a mesma do Pará. Sim. Que é a mesma, ou até mesmo a mesma para Manaus inteira, porque eu trabalho, na pesquisa Quali, eu trabalho com a conversa. Sim. Né? Isso, para analisar isso, é trabalhoso. Nossa, eu tô pensando como é que analisa as palavras das pessoas. Exatamente. Eu tô até coçando a minha cabeça aqui. E aí eu não posso ter 200, 300 pessoas sendo entrevistadas. Isso porque aí fica caótico, né? Não, é impossível. São muitas opiniões, né? Diverge muito. Exatamente. Então, você não tem e você também não tem, dependendo da amostragem que você faz, você não tem um poder ali de amostragem para falar que aquelas pessoas são diferentes, que eu fiz aleatoriamente. Então, você não pode generalizar o dado qualitativo. Ele tem que ser olhado sobre aquele contexto, sobre aquela ótica. Isso é importante. Gente, olha... Mas não é menos importante, isso é deixar claro. Pelo que eu tô entendendo, ele é um antecessor de uma pesquisa quantitativa, né? Pode ser. Ele vai te dar o norte daquilo que você vai pesquisar, dependendo da pesquisa como um todo. Ele pode ser. Mas tu não me contou a história. Qual história? Tu explicou, eu expliquei a história. Tu explicou o que é a pesquisa qualitativa, a importância dela, e eu quero saber uma história, assim, de pesquisador. Eu acho que tem algumas histórias interessantes, mas eu acho que a do doutorado ela é bem significativa. No doutorado, eu fui trabalhar um pouquinho com a percepção de diferentes pessoas, diferentes setores da população, população que é afetada pela doença, sobre a doença, sobre alguns processos da doença, Qual diagnóstico, doença? Malária, sobre a malária. E aí eu fui
trabalhar num garimpo. Eu falei assim, Como é que malária, foi parar num garimpo? malária, hoje o garimpo é uma das áreas mais preocupantes. É mesmo, é. Naquela época também era, né, área indígena e garimpo, e também às vezes ali, né, Porque na é uma invasão. zona exploratória, né? Exatamente. Mata... E o cara vai na Virgem. mata, quilômetros ali, tem uma pessoa doente. Lembrando que o mosquito, no meio da floresta, ele não está contaminado, ele é contaminado por alguém. Sim. Então, o cara já leva ali o parasito, o mosquito tá ali, e aí fecha o ciclo. Começou... E eu fui para um garimpo na Guiana, e na época tava tendo aquela novela da Globo, não sei se vocês vão lembrar, da Marieta Severo, que tinha um garimpo, que não sei o quê, só ator da Globo. E aí eu cheguei lá no garimpo e vi uma realidade diferente da novela, porque o garimpo é tudo muito bonito, da novela, ou era só, né, o povo fortão, bonitão, bababá. Ninguém tá sujo. E aí eu vi uma realidade muito cruel no garimpo, do trabalhador mesmo. Agora eu vou falar, claro, o garimpo... Esse não era um garimpo ilegal, deixar claro. Uhum. Existe um problema ecológico sério. Sim. Mas existe uma população ali também muito afetada. Uma população que eu percebi a maioria analfabeto, homens com mais de 40 anos, e que viviam sendo explorados por outras pessoas que estavam por trás, que são as pessoas que realmente movimentam o dinheiro do garimpo. Sim. E que não estão no garimpo. E tem toda uma estrutura, né, econômica por trás do garimpo, e que usa aquelas pessoas que estão enfiadas na lama, no barranco, para poder explorar. E aí e essas pessoas estão morrendo. Né? Elas morrem de tuberculose, morrem de malária. Morre contaminada pelo próprio metal pesado ali, pelo né? mercúrio. E são importantes para o sistema de saúde, obviamente. Então, foi o primeiro trabalho, esse foi o primeiro trabalho que avaliou a percepção do garimpeiro. Tu entrevistava o garimpeiro? Entrevistei. O que tu perguntava dele? Tá gostando de trabalhar aqui? Essa foi engraçada, porque quando eu cheguei... Aí a história é engraçada. Quando eu cheguei lá, o DNPM, que é um órgão federal, estava, junto com a Polícia Federal, fechando o garimpo, porque era um garimpo legalizado. Sim. Existia uma cooperativa, mas existia a suspeita de que eles esquentavam o ouro na Guiana, ou seja, eles exploravam ilegalmente e faziam um negócio lá. Aproveitavam uma área que estava legal, e já ia para outra área. Exatamente. E eu não sabia, eu cheguei lá no garimpo... E no hotel que eu tô tá cheio de homem armado, e o negócio, helicóptero. E pra falar com o garimpeiro, quem é esse cara? Ele é da polícia, né? Tu tem maior cara de policial, né? E aí tinha uma tensão ali, uma tensão clara. Os garimpeiros tinham parado de trabalhar. Pra mim foi ótimo, porque eu consegui concentrá-los na cidade. Que eles vão respondendo aqui essa ficha. Exatamente. Eles estavam todos na Corrutela, que é a cidade... É a mini cidade próxima do garimpo. E aí eu consegui ali, espertamente... E aí é a história do pesquisador de campo qualitativo. Eu fui diretamente no líder, me apresentei, eu não sou da polícia, eu sou um cara, tá aqui, eu sou eu sou da paz. Da medicina tropical, eu sou lá de Manaus, eu tô a fim de escutar a sua história, de mostrar o seu lado, e de todos os outros. Ele falou assim, não, então eu confio em você. E aí ele foi chamando os caras, não, você vai falar, bora falar, aceita falar, não, vamos falar. E aí eu consegui... o que eles falavam? Exatamente. Aí a pesquisa qualitativa é isso. Você conversa, grava e depois analisa. A gente está numa pesquisa qualitativa aqui, exatamente. Então. Só falta analisar. A gente gerar um dado. Exatamente. E aí a gente vai... E aí essa história foi uma história muito interessante para mim. O que te marcou, assim? Uma fala que marcou? E eu fui com preconceito, Raíssa. Eu fui com aquele preconceito... o garimpeiro é isso. E se eu fui ver o outro lado... deles. Do trabalhador explorado. É claro que tem um problema ambiental, tem um problema de destruição, tem um problema de invasão. Um problema social, né? Mas também tem ali uma série de pessoas que estão iludidas por algo, que são super exploradas. É um trabalho quase análogo à escravidão, eu diria. Caramba. Em alguns casos que eu entrevistei. E aí eu fui entender ali o contexto da malária para eles. E muitos morriam no meio da mata
pela malária, sem suporte, exatamente. sem nem saber o que é. Você tá a 50. Eles sabem o que é malária. Quando tá com pico febril. Mas ele tá a 50 quilômetros de distância, no meio da floresta, não tem rua nem nada, tem que carregar. E quando ele vai sendo carregado até chegar, às vezes ele morre. Caramba. Dependendo do tipo de malária, né? São duas espécies principais. Lá tinha muito malária falciparum, e essa malária, ela é mais grave, né? Sim. Depender do caso clínico, e eles morriam mesmo. Caramba, Felipe. Então, eles eram enterrados no meio da floresta. Então, são casos, assim... que marcaram, emblemáticos assim. desses brasileiros que estão ali, à margem também da sociedade. E foi muito interessante vivenciar isso. Qual que é a motivação para fazer pesquisa quali hoje? É escutar histórias. Eu brinco, não. É gostoso, porque a gente possibilita um olhar que nem todo mundo tá tendo, né? Sim. Então, claro, a pesquisa qualitativa hoje cresceu muito, mas no Brasil ela cresceu, lá fora ela já é muito forte, né? Você tem escola americana, você tem escola europeia de pensadores da pesquisa qualitativa. Os americanos são mais sistemáticos, é a escola que eu me identifico mais. Né? Tem uma linha, assim, de pesquisa? Tem. Tipo, uma linha quali do pensador fulano de tal? Ou não? De análise tem, mas você tem os franceses, você tem os americanos, mas isso já lá nos Estados Unidos é muito desenvolvido em razão do marketing, do capitalismo em si. Né? Então, as pesquisas qualitativas antes da saúde eram usadas para aplicação de venda, do que o público aceita. Vou te dar um exemplo bom de pesquisa qualitativa, que é usada nos Estados Unidos. Todos sabem que, né, é um país legalista que vive do direito, né? Então, sim, ser um advogado nos Estados Unidos bem-sucedido, você às vezes ganha fortunas. Lá tudo se processa. E eles fazem pesquisa qualitativa com júri simulado. Então, por exemplo, existe uma grande causa criminal ou empresarial e eles sabem o perfil do júri. Então, eles contratam pessoas que têm o mesmo perfil e fazem uma análise qualitativa do que da defesa do advogado. Por exemplo, sou advogado da empresa, ele vai fazer a sua defesa, simulando o que ele vai falar lá na audiência. E os pesquisadores qualitativos vão acompanhar isso, depois vão entrevistar os jurados para ver onde que está o ponto fraco, ponto forte. Que decisão, o que eles tomariam? Eles condenariam ou absolveriam? Por que absolveriam? E aí você faz uma defesa mais direcionada para o seu júri. Olha que isso é só a pesquisa qualitativa que pode fazer. E o júri é de, sei lá, 10 pessoas, 15 pessoas. Tu falou agora que hoje a gente tem uma... Não é nem a questão do acesso. Hoje a gente tem mais pesquisa qualitativa. Tu acha que aqui no Brasil? Pois é, esse é um movimento na ciência em si, né? Acho que a gente está escutando mais as pessoas. Não, eu acho que é um movimento que vem de fora, né? Então a ciência lá fora tem a própria OMS, vem apoiando muito as pesquisas mistas, quali e quanti, a importância, sim, de fazer uma medicina integrativa, de olhar o que o meu a causa da paciente... doença, não é só um micro-organismo. Exatamente, é um conceito mais aberto. Mais aberto. Acho que um exemplo clássico de pesquisa quali hoje dentro da medicina integrativa é quando a gente fala, trazendo para a minha área, claro, né? Quando a gente fala de microbiota intestinal, hoje em dia a gente fala que aquela microbiota ela é permeada por bactérias, entre aspas, do bem, mas que ela pode sofrer uma alteração mediante a um estresse que você tenha sofrido. Seja uma raiva, uma tristeza, uma depressão, um estado, ele consegue mover aquela microbiota. Então, aquilo ali é totalmente físico, né? Mas o meu emocional afeta. Então, quando o paciente está ali tentando descobrir o possível motivo dessa desbiose intestinal, um dos motivos, um dos gatilhos são causas que a gente não consegue dosar, nem palpar, né? Falar de uma tristeza, de uma raiva, que eu digo, não tem como eu quantificar uma raiva, exatamente, né? Então, acaba que assim, pelo que eu estou entendendo, uma fala ali, algo que é descritivo, a gente consegue refletir no quantitativo. Exatamente, mas aí eu quero só fazer um parênteses que eu acho que é importante. Por muito tempo a pesquisa
né, na saúde, tá? Especificamente, porque nas ciências humanas é super desenvolvida, é a técnica usada desde sempre. Mas na saúde a gente sempre teve esse viés positivista, né? O que é o positivismo? Aquele que só se você tiver uma estatística ali provando, Sim. um N, um P, valor, e isso tem mudado, esse é importante. E no Brasil, eu sofri muito ainda, que eu peguei ali A transição, né? eu estava entre dois mundos, nas ciências humanas e nas ciências biomédicas, né? Então eu tomava porrada de cá, que achava que não tinha profundidade que deveria tá ter. Viajando, filho. Porque o antropólogo, ele vai vivenciar, às vezes, né, uma experiência muito mais profunda mesmo. Sim. Eles fazem uma pesquisa qualitativa muito mais profunda. E, por outro lado, o cara da biomédica fala, mas você não tem nem N, você não tem nem P-valor, isso é fofoca. E é separar o joio do trigo, porque existe, sim, não estou fazendo uma análise de fofoca, né? Sim. Diferente. Existe uma metodologia, então não é uma pesquisa... Eu já escutei, pesquisa qualitativa é pesquisa de picareta, já escutei. E hoje em dia, isso no passado, hoje em dia isso tem caído por terra. Porque né? E existem... Os pesquisadores da saúde estão mais interessados em como é que a gente dá mais confiabilidade nesse dado, que essa era a grande questão. Como é que a gente deixa isso aqui? Então, a gente tem guidelines para poder seguir, para coletar um dado de qualidade, para analisar um dado de qualidade, para deixar a coisa mais assertiva, mais confiável. Vocês têm um grupo de pesquisa, né? Que é o LIPESC, que ele é pioneiro na Fundação de Medicina Tropical. Coloca o arroba aí. Pode deixar. E vocês têm encontros semanais, que são as sextas das humanidades, né? É o LIPESC junto com os animais peçonhentos ali. Eu tive a oportunidade de participar de uma das reuniões e, querendo ou não, foi como se destravasse alguns pensamentos, como assim, caramba, nunca analisei dessa forma, nunca pensei desse jeito. Assim, são insights que a gente que é muito da quant não pensa, não via desta forma. E atualmente o LIPESC está trabalhando com o quê? Quais os projetos em andamento? O LIPESC é o laboratório de pesquisa interdisciplinar em pesquisas sociais e qualitativas. E a gente trabalha a gente tem vários pesquisadores, temos pedagogo, temos farmacêutico, temos biólogos, biomédicos, antropólogos. Multidisciplinar. E a gente tem trabalhado... Engenheiros. E a gente tem trabalhado com a pesquisa qualitativa, pesquisa de métodos mistos em diferentes áreas. Por exemplo, a gente tem um estudo agora só avaliando a aceitação e adesão de pacientes, não falar pacientes, usuários também, é estranho, mas é usuários do PrEP, né? Da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao HIV. E um trabalho belíssimo que está mostrando uma série de barreiras para esse paciente chegar, aderir eu posso dizer tratamento? É uma profilaxia, né? Uma profilaxia. É uma profilaxia. Então a gente Qual que é a maior barreira da pessoa? É o estigma. Tem o estigma, mas eu acho que a maior barreira é o acesso mesmo, né? As unidades ainda não trabalham nos horários que as pessoas podem ir, e isso é uma barreira importante. Às vezes a distância, né? Agora a gente teve uma expansão importante, a Sensa Manaus fez um trabalho belíssimo, a gente só tinha o Tropical há uns 2 anos atrás, o Tropical e o Franco de Sá, que é uma unidade, agora a gente já tem outras unidades, mais umas 5 unidades espalhadas, e é um processo importante, considerando que nós somos, o estado do Amazonas, é o campeão na incidência de AIDS, né? Não estou falando do HIV, nós estamos falando da AIDS já na detecção da doença evoluída. Então, a gente precisa entender essas barreiras para propor melhoria. A pesquisa qualitativa ela tem esse poder também, né? Junto com a pesquisa quant ali, falar, olha, a gente pode sugerir, isso aqui é uma barreira importante, como é que eu contorno isso? Esse pensamento ele é importante para a gente. Legal. O senhor trabalhou com a parte de parasitologia, tanto na sua graduação, como antes da sua graduação, né? Hoje o senhor consegue trazer a quali para alguma doença parasitológica? Sim, mexi muito com cocô. Muita gente não... Eu dei aula de parasitologia durante um tempo na graduação. Então,
Sim, é extremamente importante. Por quê? Doenças parasitosas intestinais, elas existem dois componentes. O componente ambiental, que é muito forte. Aham. Então, se eu não fizer saneamento também, não adianta muito, mas tem um comportamental, né? Então, assim, Higiene. exatamente. Então, como que na qual eu avalio esse comportamental? E aí a gente propõe medidas. Então, eu chego numa comunidade, observo, entrevisto e percebo a relação das pessoas com o meio ambiente, como é que elas lavam as verduras, como é que elas tratam a água, por que que não trata, porque às vezes é um desconhecimento, né? Ou às vezes também porque não tem acesso. Então, são duas coisas importantes. E a Qualy, ela me mostra isso nessas O doenças. senhor tem uma linha de pesquisa que trabalha nos interiores, né? Com os ribeirinhos. Isso. Qual que é o maior desafio, assim? O acesso? A Fazer as gente pessoas entenderem esse processo de higienização? Esse trabalho com ribeirinhos, ele começou focado em animais peçonhentos. A gente queria entender numa comunidade no Alto Rio Solimões se existia um problema de ofidismo. E existia, obviamente, né? Tinha muita picada de cobra, mas existiam outros problemas. E o Qualy me mostrou isso. Então, por exemplo, a gente descobriu que doenças diarreicas eram muito mais significativas e, obviamente, uma comunidade ribeirinha que vive a sazonalidade do rio, né? A época de seca e cheia, ela é bem significativa. Você tem ali a incidência das doenças diarreicas associadas à água imprópria para o consumo. Então, a gente conseguiu trabalhar, a gente fez uma intervenção, está fazendo uma intervenção educativa. Nós também descobrimos, por exemplo, que a maior demanda dessa comunidade eram por assuntos relacionados a traumas e emergências. Imagina uma comunidade ribeirinha, Sim, afastada, que só tem um da zona acesso periurbana. por barco, está 1 hora de Tabatinga, e eles precisam, por exemplo, teve um acidente com a rabeta, um prego. Isso era muito comum, o menino tinha caído da árvore. Como é que eu atuo no primeiro socorro? Eles não sabiam Não tinha fazer. noção. E aí nós fizemos todo um trabalho com enfermeiros, né, para a gente poder dar o primeiro socorro ali, capacitando alguns líderes para que isso não fosse mais um problema tão grande para eles, e eles Que pudessem legal. solucionar. E aí nós fizemos um trabalho belíssimo, a gente tem um modelo de atenção à saúde na comunidade, nós montamos esse modelo, né, que a gente chama de framework, para qualquer doença. Se você quiser trabalhar com tuberculose, uma comunidade ribeirinha na Amazônia, que tem as mesmas características, você vai seguir mais ou menos esse modelo, que você vai ter um êxito na mudança de comportamento, no processo legal. educativo. E esse é um trabalho de uma doutoranda minha, Alicia, que deve estar nos assistindo, mas que está indo para Paris agora Ai, que vida fazer difícil. seu doutorado sanduíche. Olha que legal. Então, exatamente. vocês foram com a perspectiva de falar sobre uma determinada doença e acabaram que vocês descobriram outras fragilidades nas Exatamente, comunidades esse é e conseguiram intervir. Só a pesquisa qualitativa Pode fazer isso. que dá esse... Acho que eu vou fazer a pesquisa qualitativa. Ih, o meu orientador... Puxando sardinha. Professor, me diga, o senhor faz a gestão de pesquisadores muito jovens, né? Entre 22, 23, 24 anos. A gente entende que essa idade tem a mente fluida, né? Toda hora ali pensando uma coisa nova. O senhor consegue acompanhar? Qual que é o maior desafio nisso tudo? Lá no Lipesc, e eu convido também a todos os interessados que estão nos escutando, alunos aqui da Educar, que quiserem conhecer Legal. o laboratório, a gente tem alunos que estão no mestrado, no doutorado, e que às vezes saíram de uma área mais biomédica e que estão, porque são alunos que estão experimentando a pesquisa qualitativa ou pesquisa mista, porque são alunos com esse perfil de campo, porque um aluno de quali tem que gostar do campo, tem que gostar de escutar, de ouvir, Sim. de conversar com as pessoas e de estar no campo. O nosso trabalho é na rua mesmo. E entrevistando os outros. Entrevistando. E nada melhor do que pessoas jovens para fazer isso, né? Sim. Pessoas jovens, elas têm um gás. Tá com sangue nos olhos. Tem né? Um calor de 40 graus e elas lá no Brasileirinho, entrevistando, fazendo... pegando um trânsito. E esses meninos, eles pesquisam o quê, os seus alunos? Pois é, a gente está hoje com áreas, eu vou falar basicamente as doenças, tá? Malária, acidente por animal peçonhento,
HIV/AIDS, e a gente tem alguns trabalhos com viroses, né? Alguns vírus emergentes que a gente tem trabalhado também. Mas a vantagem da pesquisa qualitativa é que a gente pode mudar, né, o foco da doença. Posso trabalhar com tuberculose, eu posso Dependendo trabalhar... ali da resposta das pessoas, Exatamente. A gente consegue dar um que cerne. eu quero trabalhar, eu me adequo, eu não preciso ter uma única linha de uma única doença, e essa é a vantagem de trabalhar lá na Fundação de Medicina Tropical. Nós somos referência para muitas doenças, Sim. então a gente consegue dar um feedback legal ali. Eu tenho orgulho de dizer, gostei de lá. Professor, qual é o seu maior conselho que o senhor dá para jovens pesquisadores, para as pessoas que desejam entrar no mundo da pesquisa? Curiosamente, eu estava conversando com um jovem mestrando e ele estava ansioso e eu dei uma dica que eu acho que ela é valiosa e ela é necessária nos dias de hoje. A primeira dica é leitura. Leitura hoje é uma habilidade que está em falta, né? Então, se você quer pesquisa, você precisa ler bastante. E não é ler só sobre o seu tema, né? Para você poder abrir a sua mente, poder ter ideias. Não precisa inventar a roda. As pessoas hoje já pensaram alguma coisa parecida com o que você está pensando, mas você só vai descobrir isso se você ler. Sim. Então, às vezes, o aluno está ali naquele processo. Eu preciso fazer um questionário, preciso fazer pergunta. Meu Deus, vou ficar pensando perguntas. Gente, vai lá na literatura. Já existe. Leia algo parecido que foi feito nos Estados Unidos, na África, na Europa, na Ásia. Deve ter algo que dá para aplicar aqui, que você adapta, que você tenta fazer. Então, essa é uma dica valiosa. E para os futuros mestrandos e doutorandos, eu acho que a gente também essa dica da leitura, mas procure conhecer as áreas, né? A pesquisa, ela hoje tem voltado a ser uma coisa importante nesse país, que é importante. Voltou. A ciência voltou, hashtag. E vocês terão, assim, entrem em contato com os orientadores, busquem as instituições. Nós temos aqui na saúde, nós temos a UEA, nós temos a Fiocruz, nós temos a UFAM, nós temos a Fundação de Medicina Tropical, o próprio Emoan também, com seu mestrado. E vão pesquisar a linha do pesquisador, né? Qual é a linha? Mande um e-mail. O e-mail é o melhor. Elogie, puxa o saco aqui, brincadeira. Eu tenho uma galera que pergunta, mas como é que eu faço para entrar no mestrado? Eu falo assim, gente, tu já mandou um e-mail para quem que você deseja receber orientação? Primeira coisa é mandar o e-mail. Não, tu já tem, né, como resposta. Exatamente. Tenta a sorte. Professor, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui hoje. Foi prazer, a gente nem percebeu o tempo passar. Eu agradeço a sua disponibilidade de tempo. E se o senhor quiser dar uma última palavrinha. Não, eu quero agradecer a Educac, essa casa maravilhosa aqui que nos recebeu. E deixar um abraço para vocês, os ouvintes. Deixem seus comentários, deixem o like para bombar. Meus alunos, por favor, meus ex-alunos, curtam, comentem, para a gente bombar nas redes. Obrigada, viu, professor? Obrigado. Então, estamos encerrando mais um podcast. Muito obrigada pela participação de vocês. Vou frisar aqui, comenta, compartilha, curte, que a gente vai estar por aqui sempre. Obrigadão.